O raquitismo cristão. O raquitismo resulta da falta de alimentação saudável na quantidade e qualidade da sua composição para atender uma pessoa em formação. Sem isso, a pessoa pode sobreviver com a alimentação que recebe, mas não pode crescer e se desenvolver. Semelhantemente, muitos cristãos são raquíticos e estão apenas sobrevivendo, materialmente falando, mas espiritualmente estão mortos. Nos países onde não existe programa governamental para atender o povo carente, é comum se ter notícias sobre raquitismo e desnutrição. O alimento que essas pessoas conseguem não supre as suas necessidades básicas para as suas subsistências, embora possa mantê-las vivas. Com isso, as crianças geradas têm déficit de estatura, problemas de saúde e dificuldades no aprendizado. E isso pode ser constatado com o alto índice de anemia que há entre eles. Isso ocorre nos países da África subsaariana, Etiópia, Moçambique, Biafra, etc., e também na Índia, país asiático com mais de 1 bilhão de habitantes. No Brasil, até bem pouco tempo, isso ocorria na região Nordeste, onde, por escassez de água, a produção de alimento era deficitária. Embora já não seja gritante esse problema, ele ainda persiste em certas micro-regiões, onde os programas sociais de distribuição de renda do governo não contemplam a todos, não só com renda, como com assistência médica de qualidade, o que resulta em elevado índice de mortalidade infantil. O mesmo ocorre com o povo que se tem como cristão. Por falta de alimento consistente, ou, como diz o apóstolo Pedro, o leite racional, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual e apenas subsistem, frequentando uma congregação e filiados ao que nomeiam de igreja, embora estejam mortos espiritualmente, pois nem mesmo foram gerados em Cristo ou estão sendo alimentados com leite, que é alimento infantil, pois não são adultos, já que inexperientes na palavra de Deus. E apesar de estarem ligados a entidades religiosas ricas materialmente e que até proclamam isso, são carentes. Já temos denunciado o que ocorre no meio do povo que se tem como de Deus e que foi previsto por Jesus para um tempo, que eu entendo ser este, próximo à sua vinda, antes da grande tribulação. Disse ele: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus 24:19. Embora já tenhamos dado a interpretação disso em outro trabalho elaborado por nós, vamos repeti-lo a fim de não fazer remissão ao artigo onde falamos sobre o tema. Quando uma mulher está grávida, ela tem filho ou filhos no seu ventre, mas ainda não deu luz a eles. Isso significa as igrejas, já que mulher tem esse significado nas Sagradas Escrituras, que têm filhos, membros, mas que não deram luz a eles, ou não foram gerados em Cristo, ou seja, não receberam a palavra, a lei ou mandamentos de Deus, os quais são a sua luz, conforme Provérbios 6:23, Salmo 119, verso 105, Salmo 119, versos 160, 151, 142 e 172. Outro sim, as que amamentam são as mulheres igrejas que ainda estão dando leite para as crianças, membros, os quais não são alimentados com alimento sólido porque não podem suportá-lo, já que são crianças. Assim, quando irromper a grande tribulação, as que estiverem nessas condições não poderão suportá-la, visto que não foram geradas em Cristo e não estão firmadas na rocha, a palavra de Deus, e não entendem nada do que é importante para a salvação, já que não foram geradas e não nasceram da água e do Espírito. E embora algumas delas tenham líderes que estão sob os holofotes da mídia e estejam inseridos no mundo religioso que diz divulgar o Evangelho, não sabem nem o que este significa. Jesus, no encontro que teve com uma mulher samaritana, disse-lhe: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. João 3:21. Mas como disse ele no versículo anterior, aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 3:20. E como disse Paulo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3:2. E em que consistia esse leite? Veja. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6:2.
Então, doutrina de fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno é leite. Logo, os que ainda estão recebendo essas coisas são crianças, pois diz o mesmo apóstolo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Mas muitos não sabem nem o que significa o bem nem o mal. Saiba lendo os nossos textos publicados em recantodasletras.com.br. Alimente-se do alimento sólido, a palavra de Deus, a sua lei, e deixe de ser criança, imaturo, tornando-se adulto, a fim de não sofrer a consequência do raquitismo e o ai dito por Jesus para as mulheres igrejas que não tiverem dado à luz aos seus filhos ou que ainda estiverem amamentando-os por ocasião do fechamento da porta da graça. Por Oli Prestes, missionário, na voz de Leonardo Guerreiro.